Vamos à palavra de Deus neste momento, se você quiser abrir a sua Bíblia num texto aí que está difícil de encontrar. Gênesis capítulo 1. Mas você vai ter aqui também nos telões para você poder acompanhar comigo. Nós vamos ler somente alguns versículos. Nós estamos começando agora o mês de maio e determinamos aqui na nossa igreja, através da reunião que nós temos mensalmente com os pastores, oramos sobre isso e recebemos essa direção de Deus para que no mês de maio nós possamos falar sobre a família. Nós estaremos falando durante esse mês sobre este assunto tão importante que é a família. E diz assim, Gênesis capítulo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículos 26, 27 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Somente até aí. Nós precisamos entender uma coisa, principalmente nesses últimos dias, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Nós vivemos pela palavra de Deus. Você pode até ler um bom livro, não tenho nada contra. Você pode crescer na cultura, lendo, estudando, mas muito cuidado, porque tem muitos livros por aí que se dizem evangélicos, mas na verdade estão enganando o povo. Tem muitos pregadores que vão na mídia, principalmente na internet, e pregam palavras totalmente contrárias à palavra de Deus. O Senhor mesmo nos alertou, dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é conhecimento comum, porque o conhecimento comum está aí, não é? Você clica no Google, qualquer palavra, e você tem conhecimento. Então não é o conhecimento comum, mas é o conhecimento da palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós olhando o contexto, nós sabemos muito bem disso. Recentemente, no Facebook de alguém, um rapaz que pertencia à nossa igreja, não pertence mais, e eu nem sei em qual igreja ele está, duvido que esteja em alguma igreja. Mas ele colocou assim: a melhor pregação que eu já vi. Colocou o vídeo de um pastor, e ele disse assim: a melhor pregação que eu já ouvi, porque o pastor não usou nenhum texto bíblico. Eu fiquei sem entender. Peraí, a melhor pregação que eu já ouvi, porque o pastor não citou nenhum texto bíblico. Gente, essa é a frase mais sem sentido que eu já li em toda a internet, em toda a história da internet, do Facebook. Essa ganhou o prêmio de frase mais sem noção, mais sem sentido. Mas sabe de uma coisa? Ele estava expressando aquilo que está no coração de muita gente. Tem muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus, quer ouvir tudo. Filosofia, psicologia e outras gias por aí, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia nos alertou que nos últimos dias as pessoas iriam criar nos seus ouvidos comichões. E eles vão querer ouvir coisas que dão aquela cosquinha assim, sabe? Que dá para poder aliviar um pouquinho a coceira no seu ouvido. Mas vai ficar coçando e vai continuar coçando. E daqui a pouco vai fazer uma ferida. E daqui a pouco vai sair pus e vai ficar nojento. E a pessoa vai morrer dessa doença, sabe por quê? A única coisa que pode satisfazer o ouvido do ser humano é a palavra de Deus. Porque ela alimenta a alma. Porque ela traz alívio para as pessoas. Mas muita gente está ignorando isso e prefere ouvir outras coisas por aí. Graças a Deus, aqui nessa igreja e deste púlpito, você só vai ouvir a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender o seguinte, que a criação de Deus, Gênesis, que fala do princípio, o nome Gênesis quer dizer princípio, início. Ele mostra o propósito de Deus para o homem, para toda a humanidade, para a família e para tudo aquilo que Deus criou. Por isso eu escolhi este texto para começar este mês, que nós determinamos como mês da família.
E já começa dizendo aqui que o homem foi feito no 6º dia. Deus criou tudo em 7 dias, né? Mas o homem foi feito no 6º dia. No 7º dia ele descansou. Por que Deus fez o homem no 6º dia? Porque tudo já estava preparado. Tudo já estava pronto. Deus não quis colocar o homem em uma situação que ainda estava dependente de alguma coisa. Deus criou todas as coisas primeiro, preparou a terra, os animais, o reino vegetal e todas as coisas para colocar o homem já num ambiente totalmente 100% pronto, onde ele devia somente viver e agradecer a Deus. Pois sabe de uma coisa? O plano de Deus não mudou. Deus te trouxe a este mundo já com tudo preparado para você ter sucesso, com tudo preparado para você vencer, com tudo preparado para você ser feliz. Deus já preparou tudo para você. Tudo o que você precisa, Deus já preparou. Tudo o que você necessita, Deus já conquistou, já preparou para você. É por isso que em Efésios diz assim, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Está no passado, meu irmão. Deus não vai te abençoar. Deus não vai te dar aquilo. Deus não vai te dar aquele outro. Ele já te deu. Ele já te abençoou. Ele já declarou que você é mais do que vencedor. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então a primeira coisa é o seguinte, Deus não vai preparar, Deus já preparou. Você que está solteiro, solteira, Senhor, prepara para mim aquele Isaac, aquela Rebeca. Deus já preparou. Agradeça a Deus, diga, Senhor, onde é que ele está? Quando é que ele vai chegar? Quando é que ela vai chegar? Porque o Senhor já preparou. Então é só uma questão de vocês se encontrarem. E quem sabe vocês já se encontraram. E a igreja é um ótimo lugar para isso. A igreja é o lugar que Isaac encontra com Rebeca, Rebeca com Isaac, de repente já está aí, olhando para você, de repente já passa aqui pelos corredores da igreja, até dando aqueles barrãozinhos assim de leve, sabe como é que é, né? Eu estou falando, sabe por quê? Porque eu tenho olhos e eu vejo. Ah, você acha que o pastor não percebe, né? Eu percebo, eu fico de anteninha ligada, assim, olha, só observando. Quando passa assim eu já sei. Mas aqui é um ótimo lugar mesmo, graças a Deus por isso. É aqui que você tem que encontrar mesmo. Então, se você está solteiro, solteira, há esperança para você. Deus já preparou, é só uma questão de você encontrar. Quem pode dizer amém? No versículo 26... nós vamos ver também uma outra característica interessante, porque nós estamos examinando a criação para perceber o plano original de Deus. E nós vamos falar sobre família. E olha o que diz aí no versículo 26 que nós lemos em Gênesis, no capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você deve entender que ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses, é um Deus só. É como eu e você. Temos corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Alguém definiu da seguinte maneira, nós somos um espírito, temos alma e habitamos em um corpo. A ordem é invertida muitas vezes, porque se você vai numa academia agora, elas estão lotadas o dia inteiro. A academia está lotada, porque as pessoas estão valorizando o corpo. Mas Deus não, Ele sabe que o que é eterno é o Espírito. Esse corpo aqui nós devemos cuidar, porque é templo do Espírito Santo. Você deve ir para a academia sim, você deve fazer a sua dieta sim, você deve cuidar do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Mas Deus nos prometeu um novo corpo, que não vai envelhecer, que não vai adoecer, que não vai ficar cansado. Deus vai nos dar esse novo corpo, se nós cuidarmos bem do espírito e da alma. Então nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos neste corpo, que vai ser transformado depois em um corpo glorioso. Mas o que eu quero que você entenda através disso é que nós somos especiais, nós somos a coroa da criação de Deus, porque Deus nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nenhum ser criado por Deus foi feito dessa maneira. Nenhuma criatura pode falar isso. Nem os anjos,
Nem os arcanjos, nem os querubins e serafins podem dizer isso que eu estou falando aqui. Que nós, somente os seres humanos, foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E Deus queria destacar isso de tal maneira, coloca o texto aí para mim de novo, que ele vai repetir isso pelo menos 3 vezes. Ele começa dizendo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora pula para o próximo, versículo 27. Olha, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então você está entendendo o que Deus está mostrando? 3 vezes em 2 versículos, ele fala a mesma coisa. Essa pessoa que está aí do seu lado, da sua família, que te perturba, que te enche o sapato, que vive te incomodando, te dando trabalho. Essa pessoinha aí maravilhosa, que está sentada, não olha para o lado não, que está aí do seu lado agora, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Às vezes você olha para ela ou para ele e vê o diabo, mas não é verdade. Essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Foi feita a imagem e semelhança de Deus. Sabe quem foi feita a imagem e semelhança de Deus? Todos os seres humanos. Por isso o diabo odeia o homem, porque ele mesmo não foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim e para qualquer ser humano na face da terra, ele vê Deus. E ele odeia Deus. Ele quer ser como Deus, mas ele nunca vai ser. E por isso então ele ataca a humanidade, ele ataca a família. Porque a família é a expressão da imagem, da semelhança do próprio Deus. E nós, dentro da família, temos um convívio maior do que qualquer outro tipo de relacionamento, ou deveríamos ter, não é? A família deve ter esse convívio maior de relacionamento, de contato, de convivência. E por isso, então, ele ataca mais a família, para que essa família não expresse a imagem e a semelhança de Deus nesse mundo decaído. Por isso que ele está promovendo essas aberrações por aí, homem com homem, mulher com mulher, e coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E deixa eu abrir um parênteses, quando eu falo aberração, eu falo comportamento e não a pessoa. Nós amamos os homossexuais, amamos todos eles, porque foram feitos, sim Senhor, à imagem e semelhança de Deus, mas condenamos o homossexualismo, porque entendemos pela palavra de Deus que é pecado, é transgressão à lei do Senhor. Eu não vou passar açúcar aqui nesse evangelho que muita gente está açucarando por aí para poder agradar a todos. Porque nós condenamos essa prática. Prática que é condenada pela palavra de Deus. Assim como condenamos a fofoca, assim como condenamos a mentira, assim como condenamos o roubo, assim como condenamos a traição, o adultério, nós condenamos tudo isso porque a palavra de Deus condena tudo isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas amamos e queremos que venha aqui para a igreja. Amamos e queremos que elas encontrem o Senhor, porque elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 8 ao 12, que nós precisamos guardar no nosso coração. Tiago, capítulo 3, versículos 8 ao 12, fala sobre justamente isso, quando Tiago diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. E diz, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E ele continua dizendo, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água salgada e doce. Só até aí. Você entendeu muito bem esse argumento de Tiago?
que é um argumento 100% bíblico, e se você olhar em todas as escrituras, Deus dá o seu aval a esta palavra, Deus confirma essa palavra, até quando Jesus falou, não é que nós não devemos amaldiçoar os que nos perseguem, mas devemos abençoar, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles, e também Paulo escrevendo as suas epístolas, ele disse, não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ele diz ainda, não se deixe vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Tem pastor que amaldiçoa. É outra coisa que não faz sentido. Pastor amaldiçoou fulano, pastor. Meu irmão, nunca saia da sua boca a palavra de maldição. Para o seu pior inimigo, para quem mais te persegue, você deve abençoar. O nosso exemplo não é Silas Malafaia. Nosso exemplo não é Edir Macedo. Nosso exemplo não é Valdomiro Santiago. Nosso exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele estava na cruz, o que ele fez? Ele abençoou. Eu falei alguns dias atrás sobre as 7 frases que ele pronunciou. Todas frases de bênçãos. Uma delas, pendurado no madeiro, depois de levar tanto açoite com os pregos nas mãos e nos pés, ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, nós precisamos parar com essa mania de usar a internet para amaldiçoar os outros. E dentro de casa, amaldiçoar os nossos filhos, amaldiçoar o nosso casamento, amaldiçoar a nossa vida financeira. A Bíblia diz o seguinte, que a vida e a morte estão no poder da língua. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós falamos. Pais, prestem atenção nisso. Quando você fala para o seu filho assim, mas você é burro mesmo, hein? Não consegue entender isso? Isso vai ecoar constantemente na mente do seu filho. Ele vai crescer ouvindo isso, porque Satanás vai repetir essa frase usando a sua voz, usando o que você falou, e ele vai crescer crendo que realmente ele é burro. Você deve entender que essa palavra vai trazer morte para o seu filho. Em vez disso, você tem que falar assim, meu filho, você consegue, você tem a mente de Cristo, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem pode dizer amém? Deixa de preguiça, menina! Ei, menina preguiçosa! Não faz nada dentro de casa, não limpa a casa, não organiza. Ela vai crescer ouvindo isso. O diabo vai colocar isso na mente dela todos os dias. Tem alguns pais que estão olhando de lado assim. A carapuça está servindo. Então você precisa ter muito cuidado. Todos nós cometemos este erro. Na hora da ira, da raiva, do desgaste. Você acaba falando isso que não deve sair da sua boca. Se ela está com preguiça de arrumar a cama, de arrumar a casa, de te ajudar em alguma tarefa, você deve dizer para ela, esforça-te, tem bom ânimo, minha filha, Deus é contigo, vai lá, menina, o Senhor te ajuda, e se você não se levantar agora, a Havaiana vai te ajudar. Aí você pode, isso aí funciona, lá em casa funcionava que era uma beleza, porque a Bíblia diz que aquele que guarda a vara odeia o seu filho. Não estou falando para espancar não, tá? Isso é contra a lei, mas uns bons tapinhas ajuda a palavra de Deus a ser ativada na vida da criança. Aqueles tapinhas ali, a criança vai pensar, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. E vai sair correndo, cumprindo com a palavra de Deus. Mas você nunca, nunca, nunca deve proferir palavra de maldição. Para os seus filhos, para o seu casamento. Quando a gente namorava, era só romance. A lua cheia, que um dia desse estava linda, né? Vocês viram? Eu chamei minha esposa lá de dentro de casa, ela estava trabalhando, falei para ela, você viu a lua hoje? Ela, não, levei ela lá fora, ela olhou a lua, e o romance ficou no ar. Agora você não, né? Fica, quando namorava era assim, quando namorava era assado, quando a gente namorava ele trazia flores, trazia chocolate, agora, com esse pé cheio de chuleque dentro de casa, quem é que aguenta? Eu não estou aguentando, minha irmã. A mulher sábia edifica a sua casa. Você tem que ativar isso de novo no seu marido. Profetiza para ele, você é tão romântico. Eu sei que essa semana ainda você vai me trazer flores.
essa voz também vai ficar ecoando na mente do sujeito a semana toda. Ele vai trabalhar pensando nisso. Meu Deus, e as flores, e as flores, e as flores, e as flores, e as flores. Eu sei, lembra quando você trazia chocolate para mim, quando a gente namorava? Eu sei que isso ainda vai acontecer. Ah, mas vai acontecer. Eu creio que essa semana ainda você vai comprar chocolates para mim. Ele vai ficar pensando nisso, trabalhando, dando martelada, chocolate, chocolate, chocolate. Porque, meu irmão, a vida e a morte estão no poder da língua. Você precisa profetizar dentro da sua casa. Lembra quando Deus mandou o profeta para o vale de ossos secos? Ele perguntou para o profeta: podem esses ossos reviver? E o profeta não falou assim: ah, Senhor, de jeito nenhum, olha aí, está tudo seco. Ah, Senhor, o senhor não está vendo? Não, eu sou cego. Ele não falou nada disso, ele era profeta, ele era um homem de Deus. Nós precisamos ser profetas dentro de casa. Nós precisamos profetizar dentro do nosso lar. E aí o profeta disse assim: Senhor, tu sabes. E Deus falou com ele então: profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando ele profetizou, daquele vale de ossos secos se levantou um grande exército. Meu irmão, abra a sua boca dentro da sua casa, começa a profetizar sobre os seus filhos, começa a profetizar sobre a sua esposa, sobre o seu marido, começa a profetizar, e eu tenho certeza absoluta que em poucos dias tudo vai mudar na sua casa, a alegria vai reinar na sua casa, a harmonia vai voltar para o seu lar, a paz vai encher o seu coração, o amor de Deus vai aumentar cada dia mais e mais. Quem pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. E aqui no versículo 27 diz: Deus os abençoou e lhes disse. Duas coisas totalmente diferentes. Quando tem um e, é porque são duas coisas diferentes. Então a primeira coisa, Deus os abençoou. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, e orando, e perguntando para Deus: peraí, então são duas coisas diferentes. Primeiro, Deus abençoou. E abençoar é justamente isso que eu estou falando aqui de profetizar. É falar bem. Abençoar é dizer bem, é falar bem, é bem dizer. Então você precisa entender que Deus já nos abençoou, porque todos nós estávamos em Adão. Todos nós viemos de Adão. Então, quando nós estávamos lá dentro de Adão, Deus falou para nós, Deus falou para mim e para você, nos abençoando, dizendo assim: você pode, você consegue. Adão, você é especial. Adão, você foi feito à minha imagem e semelhança. Adão, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Adão, você vai emprestar a muito e não tomar emprestado. Deus abençoou Adão e Eva. Deus abençoou o primeiro casal, porque nós estávamos dentro deles. Então todos nós fomos abençoados neste versículo que Deus abençoou a humanidade. Então o que você precisa entender é isso. Você é abençoado, como nós cantamos hoje, por todo lado, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Você é abençoado. Pastor, mas a minha família tem uma maldição nela. Não importa, Deus já te abençoou, e a bênção de Deus é maior do que qualquer maldição. Pastor, mas fizeram obra de macumbaria para mim. Não importa, repreende, rejeita, diga: eu não aceito em nome de Jesus, porque a bênção de Deus é maior do que qualquer maldição. Pastor, mas o país está debaixo de maldição, a Flórida está debaixo de maldição, a igreja brasileira nos Estados Unidos está debaixo de maldição. Nada disso importa, porque se Deus nos abençoou, quem é que pode nos amaldiçoar? Porque a palavra de Deus é a última palavra. A palavra de Deus está acima de toda palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Então aproveite essa ocasião e diga: eu sou abençoado. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo na sua vida, contrário aí, alguma coisa ruim, negativa no seu casamento, na sua família, você é abençoado. Não, pastor, mas se eu fosse abençoado, isso aqui não estaria acontecendo. Talvez está acontecendo justamente porque você é abençoado. Para Deus poder consertar tudo isso, tratar de tudo isso, Ele está permitindo algumas coisas acontecerem. Como diz aquele ditado: há males que vêm para o bem. E Deus é capaz de transformar toda maldição em bênção. Você precisa entender isso. É por isso que o apóstolo disse, o texto que você conhece muito bem: todas as coisas contribuem para
o bem daqueles que amam a Deus. Todas, são todas as coisas. Então você precisa acreditar nisso e tomar posse dessa bênção e não aceitar nenhuma maldição. E ele continua dizendo, depois então ele disse, ele abençoou e disse, frutificai. Você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para frutificar. No caso da primeira família, era gerar filhos, para poder encher a terra. Depois Deus fala, né, encher a terra. Mas no caso, como eu disse aqui, nós somos corpo, alma e espírito. Esse frutificar, que muitas vezes é interpretado só como gerar filhos, não é só no sentido de gerar uma criança, mas também é no sentido de frutificar no corpo, na alma e no espírito. Porque, afinal de contas, quando você olha para aquilo que Deus determinou para a sua vida, está lá em João capítulo 15, versículo 16, coloca para mim, você vai ver que este é o plano original. Jesus estava ligando esse texto com o texto de Gênesis, quando ele disse assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele termina dizendo, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Entenda isso hoje. Você não escolheu Deus, Deus te escolheu. Eu escolhi isso. Não, Deus te escolheu. E Ele te escolheu desde o ventre da sua mamãe. Está lá no Salmo 139. Deus te escolheu lá no ventre da sua mamãe, te formou com tudo para você dar certo, preparou tudo para você como Ele fez com Adão, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, já te abençoou, não vai te abençoar, não vai te dar, Ele já te deu, é só uma questão de você tomar posse, trazer para a sua realidade aquilo que já existe na sua vida, aquilo que Ele já determinou para a sua vida, mas também você precisa se preocupar em frutificar. E não só no sentido físico, não só de gerar filhos. Alguns aqui entenderam, né, essa palavra, tem 2 filhos, 3, 4. Se quiser ter mais, tenha. Se quiser ter 5, 6, 7, 8, vá em frente. Eu declaro isso sobre a sua vida. Está amarrado. Deve ter amarrado mesmo, né? Está amarrado. Mas se você quiser, se o casal quiser, tenha quantos filhos vocês desejarem, não tem problema nenhum. Mas se você quiser parar em 1, ou 2, ou 3, também não tem problema. Mas o mais importante para nós nesses dias é entender que você deve dar fruto. E o primeiro lugar para dar fruto é onde? Na família. Porque quando você dá fruto na sua família, você está cumprindo aquilo que Deus disse. Quem não governa a sua casa, como pode cuidar da casa de Deus? O primeiro lugar que você tem que cuidar, meu irmão, é da sua família. Ontem nós estávamos falando sobre isso. Eu estava falando com um casal sobre isso, a prioridade, a ordem. Tem gente que coloca assim, Deus, igreja e família. Um grande pregador fez isso. Eu fui numa conferência dele lá em Dallas, no Texas. E ele pregando para 15 mil pessoas, eu estava lá, e ele disse, Deus, igreja, família. E ele ainda usou alguns termos e até textos bíblicos. Ele disse, nunca separe a noiva do noivo. Deus, igreja, família. Nunca separe a noiva do noivo. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, filhos, esposa por amor de mim, não é digno de mim. Ele foi pregando aquilo e todo mundo aplaudindo. 14.999 pessoas aplaudindo. Entendeu? 14.999, tá? E eu só assim, Quem não cuida da sua casa, como vai cuidar da casa de Deus? Eu sou pastor primeiro da minha esposa e das minhas filhas. Depois eu sou pastor da igreja. Se eu não cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar? E tem gente, tem pastores, e eu não sou contra segundas oportunidades, não. Pastor fracassou no casamento, não pode ser mais pastor? Não é isso que eu estou falando. Se ele constituir outra família, glória a Deus, Deus vai abençoar o ministério dele. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, naquele caso, pouco tempo depois, pastor conhecido mundialmente, a esposa pede o divórcio. E separou mesmo. Acabou a família, ele tem programa de televisão,
E ele, depois de tanto sofrimento, da dor do divórcio, da separação, da vergonha, ele vai diante das câmaras e ele diz assim: eu estava errado. Eu quero pedir perdão para minha esposa, para os meus filhos, e dizer que a ordem é Deus, família, igreja. Porque quem não cuida da sua casa não pode cuidar da igreja. E aí ele mencionou esse texto. Aí eu aplaudi, falei, glória a Deus, ainda bem que ele falou isso. Depois de algum tempo, 2 anos divorciado, a esposa pede para voltar, eles se reconciliam e fazem um casamento lindo, até na televisão, passaram até na televisão, o casamento deles de novo, porque Deus restaurou a família. Deus está no processo de restauração. Aplauda ao Senhor por isso. Mas Deus diz, frutificai. Nós precisamos dar fruto, principalmente na nossa família. Você precisa cuidar da sua família. A ordem é essa. E depois ele disse, então, multiplicai. Multiplicar no sentido físico, emocional e espiritual. Tem muita gente que só se preocupa com o sentido físico. Tem 3, 4 filhos, mas não cuida. Você precisa se multiplicar em todos os sentidos, porque, na verdade, você está produzindo outros dentro da sua casa, igualzinho a você. E onde você vai também. Porque as pessoas olham para você. E elas copiam você. Você é um exemplo, principalmente para os filhos. Aí tem gente que diz assim, nossa, a fulana é igualzinho o pai, igualzinho a mãe. Não é verdade? Eu conheço casais que eu fico assim, meu Deus, como que saiu tão igual? Até o jeito de falar, de sorrir, porque eles copiam tudo. Eles copiam tudo. Principalmente quando faz alguma coisa errada, né? Tá vendo? A esposa fala, é teimosa igual você. Tá vendo? Fala muito igual você. Mas é isso que Deus quis. Nós precisamos nos multiplicar nas pessoas com quem nós temos contato. E eu quero dizer para você o seguinte, fazer a seguinte pergunta. O que você tem multiplicado? O que você tem multiplicado dentro da sua casa? A ira? O ódio, a fofoca, a mentira, esse jeito de querer levar vantagem em tudo que brasileiro tem, e aí vive dando calote, enganando as pessoas. É isso que você tem multiplicado? Não, os meus filhos são pequenos, eles não entendem nada disso. Bebezinho já entende. E já começa a assimilar tudo isso, e já começa a te imitar, querendo você ou não. Então é melhor ter cuidado. É melhor ter muito cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Não só dentro da sua casa, mas em todos os lugares, porque as pessoas estão olhando para você. E elas vão te imitar. Você vai multiplicar. Quem está entendendo, diga amém. E ele diz então, enchei a terra. E mais uma vez parece que é para poder fazer filhos, né? Os muçulmanos fazem isso. Os muçulmanos estão querendo encher a terra de muçulmanos, tem 8 filhos, 10 filhos, né? E nós não temos essa obrigação, porque o nosso encher a terra é diferente. É encher a terra de paz. É encher a terra de alegria. É encher a terra de amor. Gente, já tenho bastante, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na face da terra. Então agora nós precisamos encher a terra daquilo que está faltando. Encher a terra de amor, encher a terra de bondade, encher a terra de benignidade, encher a terra de paz, de alegria. Meu irmão, essa é a ordem de Deus para você nesse início de maio. Seja um homem que chega na sua casa, a alegria chega junto e não a tristeza. Os filhos têm que se esconder de você, porque você é um homem iracundo, bravo. Quando chega dentro de casa, todo mundo fica tremendo. Não deve ser assim. Você deve chegar na sua casa, a esposa abrir a porta e falar, o meu amado chegou. Os filhos correrem, abraçarem as suas pernas, o papai chegou. Porque onde você chega tem que chegar a alegria. Onde você chega tem que chegar a paz e não a fofoca. Onde você chega tem que chegar o amor e não o ódio, não a mentira. Você precisa parar com essa mania. Porque nós estamos aqui para imitar a Cristo. E você vê onde Cristo chegava. Chegava a vida. Chegava a paz. Chegava a alegria. Quando tinha lá uma procissão fúnebre, caminhando com a multidão, chorando, a mãe, viúva, perde o seu único filho, e a dor é imensurável. E Jesus vinha com outra multidão, que tinha presenciado um milagre
a multidão cantando, alegre. Jesus podia passar, olhar para aquela multidão triste e falar: vão com Deus, viu? Deus abençoe e console os seus corações aí. E ignorar tudo aquilo. Mas Jesus, movido de íntima compaixão. Compaixão, meu irmão, é sentir a dor do outro. Compaixão é você sentir aquilo que a pessoa está sentindo. E ele, movido de íntima compaixão, foi até o caixão, tocou no caixão e o menino levantou. A mãe ficou alegre, todo mundo ficou alegre. E agora, aquelas duas multidões que eram totalmente contrárias uma à outra, a multidão alegre, a multidão triste, a multidão da vida e a multidão da morte, a multidão da dança e a multidão do luto, agora se transforma em uma multidão só, de alegria, de vida, de paz, de celebração, de dança, de festa. Essa é a nossa vida com Jesus. Sai para lá toda tristeza, sai para lá toda angústia, sai para lá toda morte. Nós temos Jesus e Jesus é vida. Agora sim, aplauda bem forte ao Senhor. Você precisa frutificar, dar frutos dentro da sua casa. Você precisa se multiplicar. Mas cuidado com o que você está multiplicando. Você precisa encher a terra. E a Bíblia diz: sujeitai-a. Não se conforme com o padrão deste mundo. Sujeitar, segundo o dicionário, é o seguinte: fazer com que se torne dependente. Meu irmão, você não é dependente do mundo. O mundo é dependente de você. A Bíblia diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Quando tirar a igreja daqui, isso aqui vai virar um caos. Porque o sal conserva, o sal preserva. Nós estamos aqui na terra preservando, conservando a terra. Nós somos a luz do mundo, isso aqui vai virar trevas quando a igreja subir. A tribulação vai acontecer, 7 anos de desastre, de coisas horríveis acontecendo na face da terra, porque a igreja não vai estar aqui. Mas enquanto estou no mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Enquanto estamos no mundo, devemos ser luz no mundo. Você deve brilhar na escola. Você deve brilhar dentro de casa. Você deve brilhar aonde você for. Você deve ser o sal da terra e não se conformar com este mundo. O mundo quer entrar dentro da igreja. As coisas estão entrando sorrateiramente, sutilmente, dentro da sua casa, dentro das igrejas por aí. Nós precisamos dizer não, não é assim. Essa não é a ordem, essa não é a prioridade, esse não é o plano de Deus. Não é o mundo entrando na igreja, mas é a igreja invadindo o mundo. É a igreja transformando o mundo. É a igreja ditando os padrões para o mundo e não o mundo ditando os padrões para a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, sexo antes do casamento, isso é muito careta. Sexo fora do casamento, isso é normal. Todo mundo faz. Né? Você falar que não pode ter sexo antes do casamento é careta. Você falar que não pode ter sexo fora do casamento, isso aí está ultrapassado. A igreja dita as ordens. A igreja dita o padrão. E o padrão na igreja é o seguinte: sexo é só dentro do casamento. Sexo fora do casamento vai trazer tudo que nós estamos vendo no mundo. Aborto, doenças, desgraça e etc. E até divórcio. Por quê? Porque a pessoa que teve 100 relacionamentos sexuais fora do casamento, quando tiver o relacionamento com a esposa, vai ser fiel durante um tempo. Depois vai ter saudade daqueles outros 100 relacionamentos. Porque a esposa nunca vai fazer aquilo que aquelas outras 100 mulheres fizeram. Porque ela é uma só. E aí ele vai querer voltar a ter aquelas atividades que ele tinha antes do casamento. Por isso que sexo fora do casamento é uma desgraça. É uma grande armadilha que Satanás colocou dentro da igreja. Tem muitas igrejas aceitando isso. Gente amaziada no púlpito. Gente que não é casada, tem relação sexual para lá e para cá e está pregando a palavra de Deus, está na igreja. Meu irmão, isso é padrão do mundo.
Padrão da igreja, padrão bíblico, é a pessoa casar e depois então ter um relacionamento sexual e viver uma vida alegre, feliz com a esposa que Deus deu para ele. Esse é o padrão bíblico. Então nós precisamos invadir o mundo com essa palavra. E sabe de uma coisa? Os jovens estão querendo isso. Segundo uma pesquisa recente, tem muitos jovens que estão praticando abstinência porque já viram a desgraça na vida dos seus amigos, que tiveram que fazer aborto, que tiveram que pagar para o aborto. Então os jovens estão se guardando lá no mundo e muitos jovens da igreja não estão se guardando. A coisa está invertida. Nós precisamos voltar ao plano original de Deus. Quem pode dizer amém? Precisamos mostrar para o mundo. Ah, pastor, na igreja tem tanta fofoca, às vezes é melhor ficar fora da igreja. Tem gente que diz isso, né? Tem tanto ódio na igreja. Não deve ser assim. Aqui na igreja nós devemos demonstrar o amor. Devemos viver o amor e levar este amor para o mundo, e não o contrário. Mas, infelizmente, isso acontece em muitos lugares. Por causa do tempo, já vou terminar. Ele disse, então, dominai. Sujeitai-a e dominai. Você precisa estudar para ver que tem uma diferença. Sujeitar é, como eu disse aqui, a definição. É fazer com que se torne dependente. O mundo depende da igreja, e não a igreja do mundo. Agora, dominai tem algumas definições, 3 definições, e eu vou terminar. A primeira, dominar é vencer. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você já venceu o mundo. João diz assim, qual é a fé que vence o mundo? A nossa fé em Cristo Jesus. Essa fé é a fé que vence o mundo. Meu irmão, você já venceu o mundo. O mundo não vai te vencer. O mundo não vai vencer a sua família. O mundo não vai vencer os seus filhos. Quando o seu filho estiver se enfiando lá na internet, gastando horas e horas e horas, declare isso. Eu já venci isso em nome de Jesus. Meu filho não pertence ao mundo. Meu filho vai impactar o mundo. Meu filho vai transformar o mundo. Porque eu já venci o mundo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Outra palavra para dominar é ter autoridade. A maior autoridade que existe na face da terra não é a Casa Branca. Não é o presidente Joe Biden. A maior autoridade que existe na face da terra é a igreja do Senhor Jesus. Eu vos dei autoridade, Jesus disse, para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Por isso você precisa dominar, ter autoridade e ter controle. O mundo não pode nos controlar. Nós devemos controlar o mundo. A maior força que existe na terra é a igreja do Senhor Jesus, é a sua família. Por isso que Jesus disse assim, se 2 de vós, só 2, concordarem acerca de qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Se 2 de vós ligarem qualquer coisa na terra, será ligado no céu. Por isso que o marido e a mulher devem sempre concordar. Mesmo que discordem depois lá no quarto, mas na frente das crianças, principalmente, você tem que concordar. Já viu essa questão? Vou pedir para minha mãe, porque o meu pai não deixou. Mãe, porque ele sabe que o pai não deixou. Aí a mãe deixa, e isso desmoraliza o homem e acaba com a força da família. Por isso que Jesus falou o seguinte, um reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida não permanecerá. Meu irmão, você precisa urgentemente entrar em acordo. Nosso filho vai assistir televisão até 10 horas. 10 horas a gente desliga. Ô mãe, seu pai falou, tá falado. Mas mãe, falou, tá falado. Vai lá e fala com ele, mãe. Ele já falou, não vou falar nada. E permanecer firme nisso. Porque o que 2 de vós concordarem na terra, será concordado no céu. E os pais digam, e os filhos digam,